me criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te. Eu vim me prostrar, Senhor, vim declarar a tua grandeza nessa noite. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Tu és maravilhoso, Senhor. Oh Pai, nós te engrandecemos aqui nesta noite, Deus, pois não existe um outro Deus que se compare à tua grandeza. Não existe um outro Deus que se compare, Pai, a tudo que o Senhor fez por nós e ainda há de fazer, Pai. O Senhor nos tirou do lamaçal de pecado. O Senhor nos trouxe para o seu reino de luz, Pai. Pai, nada que façamos aqui nesta terra, Pai, poderia retribuir, Pai, o tamanho do seu amor por cada um de nós, Pai. Mesmo nós o rejeitando, mesmo nós, Senhor, o condenando, ainda assim o Senhor nos amou, o Senhor nos ama. E por isso nós te engrandecemos, Deus, porque o Senhor venceu a morte. Ele venceu a morte. A morte venceste, o véu tu rompestes, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome. A morte venceste, A morte venceste, o véu tu rompestes, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. teu é o reino, tu é a glória, Acima de todo nome está. poderoso, poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aplauda o nome dele, exalte o nome dele, porque ele é merecedor. Não existe outro Deus que se compare.
a sua grandeza. Aleluia. E nós te adoramos, Pai. Nós te adoramos, Pai. E pedimos a Ti, Senhor, como prometestes. Derrama o Teu Espírito sobre nossas vidas, Pai. Derrama do Teu Espírito sobre nós. Pois eu sei que Tu podes fazer infinitamente mais daquilo que pensamos ou imaginamos, Senhor. Das águas paradas da minha alma, me encontra com Teu rio que traz vida. Não tenho as palavras certas a dizer para provocar-te a querer-me, mas do que já me queres, então vem. Então vem, como prometestes, derrama o Teu Espírito, derrama o Teu Espírito. Então vem, como prometestes, derrama o Teu Espírito, derrama o Teu Espírito. Então vem, como prometestes, derrama o Teu Espírito, derrama o Teu Espírito. Invade minha escuridão, Senhor. Invade minha escuridão, aonde me escondo. Me alcança com Teus braços, com Tua paz, Senhor. Me alcança quando me escondo, sim, me alcança quando fujo. Ele te encontra, Senhor. Vem encher minha alma de amor. Então vem, como prometestes, derrama o Teu Espírito, derrama o Teu Espírito. Então vem, como prometestes, derrama o Teu Espírito, derrama o Teu Espírito. Então vem, como prometestes, Derrama o Teu Espírito, derrama o Teu Espírito. então vem. Derrama o Teu Espírito, Derrama o Teu Espírito. Teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro, violentamente. Me envolves em quem
Derrama do teu Espírito sobre nós, Deus. Derrama, Senhor, da tua presença, Pai. Faz-nos transbordar da tua graça, Deus. Como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Oh, o teu amor é como, assim é o amor de Deus por nós, assim como nenhum outro. O teu amor, teu amor, teu amor. Teu amor é como De um pai e de um irmão, a garra de um leão. assim como nenhum outro, violentamente me envolves em quem tu és. O teu amor, o teu amor, o teu amor é como Pai de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro, violentamente persegues e me abraças, me envolves em quem tu és. Nos envolva com teus braços, Senhor. Nos envolva em quem tu és, Deus. Oh. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Ah. Quem é esse, o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. É Ele que te envolve, é Ele que te encontra, é Ele que te persegue. Oh, adore o Pai, adore a Ele. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia, Senhor. Fique à vontade, Deus. Minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. E eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando, vem, vamos dançar. Maranata, eu já coloquei as minhas vestes.
Você já colocou as suas vestes, querido? Estou só te esperando. Convide o seu noivo para dançar. Vamos dançar. Dance com ele na adoração. As lamparinas, minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. Só bater que eu Vou abrir pra você entrar. eis que estou à porta e bato. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, Vamos dançar. dance com o noivo. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, Vamos dançar. Maranata. Ele está te esperando para dançar. O noivo tem te esperado para dançar, querido. E como você tem se apresentado, como você tem se colocado na presença do noivo para dançar com ele. Como tem sido as suas vestes para dançar com o noivo. Analise, pois, o homem a si mesmo. A palavra de Deus diz. O noivo, ele tem se preparado dia e noite para encontrar com você e comigo, porque nós somos a noiva. E como tem estado as suas vestes? Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos,
já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando, vem, vamos dançar. Maranata, eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando, vem, vamos dançar. Maranata. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim. que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, e pode morar Tem aqui. fogo nos olhos, tem fogo nos olhos, eu não imaginava. Que era lindo assim, e que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar Tem aqui, fogo, tem fogo, pode morar aqui. tem fogo. Nos olhos eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo Declare, diga: eu abro a minha casa, a vida. Mais uma vez. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui, pode morar aqui. Coloque a mão no teu coração e declare: pode morar, eu sou tua habitação. Pode morar aqui, pode morar Aqui. Dê um grande aplauso ao teu Deus. Aleluia! Como é linda a presença do Senhor, como é renovadora essa presença. Aonde Jesus está, eu quero dizer para você que o ambiente, ele se transforma. Será que você pode declarar Jesus lá na tua casa agora? Será que você pode declarar Jesus sobre a vida de alguém que está lá dentro do teu lar nesse momento, que precisa de que o ambiente do coração dessa pessoa, de que o ambiente do lar seja transformado? Será que você deixou em casa alguma pendência e você precisa agora declarar: mora, Senhor, habita lá, age lá. Oh, eu creio. Mora, Senhor, reina, Senhor, quebra as cadeias, quebra toda algema e estabelece o teu poder libertador. Aleluia! Glória a Jesus. Aplauda mais a Ele.
porque Ele é digno, Ele merece. Aleluia, 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 aleluia. Tome assento. Feche os seus olhos. Aleluia. Mais uma vez. Aleluia. Aleluia. Mais mansinho. Aleluia. 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 Espírito Santo de Deus, Tu estás aqui neste lugar, e eu sei que coisas tremendas o Senhor tem a realizar nesta noite. Nós já declaramos esse ambiente propício à ação do Teu Espírito. Nós já queremos declarar que nesse ambiente há a liberação da palavra profética aqui neste lugar. Nós declaramos a Tua presença constrangendo, Senhor, tocando, ministrando em cada coração. A minha palavra ela é muito pouca, muito pequena. O discurso humano é muito limitado, mas o poder de Deus, ele excede a todos os poderes. E o poder de Deus estará se manifestando, ministrando, libertando, liberando vida aqui nesta noite. Nós declaramos vida aqui neste lugar. Onde há morte, declaramos vida. Onde há prisão, nós declaramos liberdade, pelo poder da presença do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, nós declaramos vidas transformadas, salvas, para a glória do nome do Senhor. A igreja pode dizer amém? A igreja pode dizer amém? Oh, glória a Deus. Eu convido você, meu querido irmão, minha querida irmã, a que pegue a Bíblia, a sua Bíblia, e abra no Evangelho de Marcos, Evangelho segundo Marcos, capítulo 5. Eu já quero dizer que esse é um dos relatos mais incríveis do Evangelho de Marcos. Para mim, um dos que mais me chamam a atenção, que mais me tocam. Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do primeiro versículo, do versículo 1. Esse relato, ele manifesta, ele revela a grandeza do Senhor Jesus de uma maneira gloriosa. O que Jesus pode fazer na vida de um homem está relatado aqui. O que Jesus pode fazer? Ele pode fazer tudo. Mas quando nós lemos o relato do endemoniado gadareno, nós começamos a ver a extensão do poder do nosso Jesus. E eu quero compartilhar essa palavra com vocês. Marcos capítulo 5, a partir do versículo 1. Você que já encontrou aí, diga glória a Deus. Eu quero que você coloque a Bíblia no seu colo, que você olhe para o irmão que está do seu lado. Por favor, faça isso. E diga para ele: meu irmão, a partir de agora, a nossa atenção deve ser totalmente para o que Deus estará falando conosco. Diga para ele: não se disperse. Diga para ele: não fique saindo do lugar. Diga: receba hoje tudo que Deus tem para você. Em nome de Jesus. Diga para ele: você vai sair daqui transformado. Diga: abençoado. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. Eu quero começar a fazer essa leitura com você. Nós leremos alguns versículos, começando no versículo 1, que diz o seguinte:
E chegaram a outra banda do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, e está se referindo a Jesus, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Eu quero que você faça a leitura do primeiro e do segundo versículo, ou melhor, dos 3 versículos comigo mais uma vez. Vamos lá? 1, 2, 3 e já. E chegaram a outra banda do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Você pode glorificar ao Senhor por essa palavra? Diga glória a Deus, aleluia. Exalte o nome do Senhor, porque é a palavra de Deus, queridos. É a palavra de Deus. Eu quero dizer para vocês que, eu falei logo, no princípio, que para mim esse é um dos relatos mais incríveis, mais maravilhosos, que Marcos apresenta. Mas eu quero dizer para vocês que não é só Marcos que apresenta o relato do endemoniado gadareno. Nós vemos que nos evangelhos de Lucas e Mateus, a vivência desse homem também, ela nos é contada. E quando a palavra de Deus fala sobre endemoniado gadareno, eu quero deixar muito claro que gadareno não era o seu nome, gadareno não era o seu sobrenome, mas gadareno era o local, ou seja, a região de Decápolis em que esse homem, em que essa pessoa que estava endemoniada vivia. E quando Lucas e quando Mateus nos apresenta o relato do endemoniado gadareno, cada um apresenta trazendo detalhes importantes. Mas quando nós lemos Marcos, nós vemos que Marcos é muito mais completo na descrição de quem era esse homem e o que ele vivia. Aliás, eu quero abrir um parêntese aqui para dizer que o evangelho de Marcos é o evangelho da ação. É o evangelho que nós vemos Jesus sendo apresentado como aquele servo que está constantemente em atividade, que está sempre ocupado, se deslocando de um lado para o outro em função apenas de um propósito, em função de vidas. Diga comigo, Jesus viveu aqui na terra em função das vidas. É verdade. E Jesus, para contextualizar vocês, eu quero dizer que Jesus já havia passado, antes desse episódio com o endemoniado gadareno, Jesus já havia passado o dia todo ensinando à beira do mar sobre o reino de Deus. Estava ele ali, como sempre fazia, junto com as multidões, pregando a palavra do reino. E ao final da tarde, o relato bíblico nos conta, que antecede o relato de Marcos 5, que nós acabamos de ler, mostra para nós que no final da tarde, Jesus entra no barco com seus discípulos, e ele passa para o outro lado, ou seja, ele entra no barco para passar, para atravessar para o outro lado desse mar da Galileia, desta região de Decápolis. Ele atravessava para um lugar chamado Gadara, lugar onde esse homem, o endemoniado, estava, que é chamado de gadareno. E a palavra de Deus diz que quando Jesus está atravessando juntamente com os seus discípulos esse mar da Galileia para passar para Gadara, a Bíblia diz que Jesus ali, ele enfrenta uma grande tempestade para ir ao encontro do gadareno. Com certeza, amado, já havia no coração de Jesus um propósito, porque Jesus não vivia de impulso, Jesus vivia de revelação, Jesus vivia de direção do seu Pai para a sua vida, e com certeza o Pai já o havia direcionado para ir em direção a Gadara, porque ali havia um homem necessitado, havia um homem que precisava do socorro do Senhor, que precisava do agir do Senhor Jesus.
E eu quero dizer para vocês que, enquanto eles estavam ali atravessando com o barco para o outro lado, para Gadara, a Bíblia diz que se levanta uma tempestade no meio daquele mar. E a palavra mostra para nós a condição dos discípulos em meio àquela tempestade, porque a palavra nos mostra que os discípulos, eles se atemorizaram, eles se desesperaram em meio àquela tempestade que havia se levantado. Mas enquanto os discípulos estavam amedrontados, desesperados, a Bíblia conta que Jesus dormia, e os discípulos, em determinado momento, eles clamam ao Senhor Jesus, dizendo para o Senhor: Mestre, nós estamos perecendo. E a Bíblia diz que Jesus, ele repreende a força do vento, a força das águas. Eu tenho certeza que todo mundo lembra desse episódio, e Jesus declara ali com autoridade, com poder, que aquele vento se acalmasse, que aquele mar se aquietasse, e os discípulos começam a indagar e a declarar: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? É dentro desse contexto, é dentro dessa circunstância que Jesus, ele vai ao encontro do gadareno, ele vai ao encontro desse homem que tinha uma necessidade muito grande. Mas antes de eu entrar na questão do gadareno, eu quero dizer para vocês, falar um pouquinho com vocês sobre a crise dos discípulos em meio àquela tempestade. Porque muitas vezes nós nos identificamos tanto com os discípulos, porque os discípulos estavam com Jesus, indo em direção a realizar uma obra, estavam ali para cumprir o propósito de Deus para a sua vida, para cumprir o seu ministério. Mas não obstante ao cumprimento do ministério, eles passam por um momento de tempestades. Nós também assim ficamos. Vivemos muitas vezes as crises em meio às tempestades, porque muitas vezes nós entendemos, nós raciocinamos da seguinte maneira: se estamos desenvolvendo o ministério que Deus tem para nós, tudo tem que caminhar bem, tudo que tem que ir na mais perfeita paz. E quando as tempestades se levantam, muitas vezes nós nos colocamos numa posição de crise, como os discípulos, dizendo: talvez não seja mais o propósito de Deus que eu continue, talvez não seja mais a vontade de Deus, porque as tempestades estão se levantando. Mas eu quero dizer para você que para Jesus a tempestade não importa. O que mais importa para Jesus é o cumprimento do propósito que estava firme no coração dele. O que está firme no teu coração, querido, que entrou por essas portas? Será que é a tempestade ou será que é o propósito de Deus? Será que é o desejo de Deus para a tua vida que tem prevalecido? Mas voltando para a realidade do gadareno, os discípulos passam por essa crise, atravessam para o outro lado. E quando os discípulos chegam lá do outro lado, e Jesus, ele sai do barco, ele se depara com esse homem chamado pela Bíblia, porque na realidade ele nem nome tem. Ele era alguém tão marginalizado, tão lançado fora da sociedade, que ele era reconhecido pelo mal que ele levava sobre si. Ele era reconhecido pelo grande problema que ele vivia, e ele era reconhecido como o endemoniado gadareno. Quando eu olho para a tempestade, quando eu olho para a vida do gadareno, eu entendo que Jesus passou por tudo isso por causa de uma vida, passou pela tempestade junto com os discípulos, passou por todo aquele momento difícil por causa de uma vida. E aí eu quero deixar para vocês claro o tema dessa mensagem. Sabe qual é o tema dessa mensagem hoje? Que vidas valem a pena. Vidas importam. Vidas importam. E quando eu falo de vidas importam, existe um movimento conhecido aí há muito tempo atrás, baseado
em algumas situações adversas que aconteceram com pessoas negras na sociedade, que eles deram como nome a esse movimento, Vidas Negras Importam. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, que para Jesus todas as vidas importam. Para Jesus toda vida é importante. E eu quero perguntar a vocês, quanto vale uma vida para Jesus? Quanto vale uma vida para Jesus? Todas as vidas para Jesus têm uma importância muito grande. Nós vemos Jesus fazendo um sacrifício, atravessando aquele mar, para chegar ao outro lado, para ter um encontro com aquele endemoniado gadareno. Jesus se sacrificando com certeza ali, mas eu quero dizer para você que o maior sacrifício Jesus, Ele fez por mim e para você, quando Ele sacrificou a sua vida, em favor de cada um de nós que estamos aqui. Você pode dar glória a Deus por isso? Então bata no teu peito e diga assim: olha, a minha vida, ela tem grande importância para Jesus. Jesus se importa com a minha vida. Nós vivemos dias, queridos, onde a vida do ser humano, ela tem sido tratada como objeto, na realidade. E eu posso dizer que um objeto de pouquíssimo valor. Nós vivemos uma realidade nessa sociedade que as pessoas, tiram a vida dos outros, por causa de cor de pele, por causa de dinheiro, por achar que você é posse daquela pessoa e você acha que você não tem mais que ser posse, tem que sair. E aí você é sacrificado porque você não quer mais estar. E nós temos visto o feminicídio crescendo assustadoramente na nossa sociedade, nessa geração em que vivemos. Nós temos visto a realidade, queridos, de que na nossa sociedade o ser humano ele é escravizado de várias maneiras. Mas quando nós olhamos para Jesus, nós vemos em Jesus alguém que veio com uma missão tão linda aqui na terra. E a missão de Jesus não foi simplesmente a natureza, não foram as coisas materiais. Jesus não veio com nenhum objetivo, a não ser o objetivo de alcançar vidas, de oferecer salvação para vidas, de transformar vidas, de oferecer nova chance para vidas. Você entende isso? Diga glória a Deus, glória a Jesus. E quando eu falo para você de vidas que importam, quando eu me refiro ao gadareno, eu não estou me referindo a um homem que foi uma grande personalidade dos tempos de Jesus. Eu não estou me referindo a um homem rico. Eu não estou me referindo a um homem que era famoso no seu tempo. Eu estou simplesmente falando para você de um endemoniado, jogado, abandonado à própria sorte. Para que vocês entendam melhor a condição desse homem, a palavra de Deus me diz que quando Jesus desembarca ali na região de Gadara, vem em sua direção, saindo dos sepulcros. Repita comigo isso: saindo dos sepulcros. Ou seja, saindo do cemitério. Saiu dos sepulcros um homem com um espírito imundo. E eu quero dizer para você que aquele homem endemoniado de Gadara, ele não sai do sepulcro porque ele estava visitando o sepulcro. Ele sai do sepulcro não é simplesmente porque ele foi lá saber de alguém que estava ali em algum sepulcro. Não. A Bíblia diz que esse endemoniado, ele morava no sepulcro. Olha para o teu irmão e diga aí para o teu irmão: ele morava no sepulcro. Lugar de morto é onde, queridos? É no sepulcro. Mas lugar de vivo é no sepulcro? Não. Para vocês verem a gravidade da circunstância que esse homem vivia, ele estava tão endemoniado que ele era levado pelos demônios para um lugar imundo.
E ele era levado para viver ali, ele morava dentro dos sepulcros. Interessante que eu estou lembrando agora de uma vez que eu fui num cemitério para fazer um funeral. E quando eu estava entrando no cemitério, eu encontrei uma pessoa conhecida nesse cemitério. Um conhecido meu, já de bastante tempo, que não é dessa igreja, né? E quando eu encontrei com ele, eu falei, puxa, tudo bem com você? O que você está fazendo aqui? Veio enterrar alguém conhecido? Aí ele falou para mim, não vim enterrar ninguém, não tem ninguém conhecido aqui. Eu vim simplesmente para descansar a minha cabeça. Eu vim aqui porque aqui esse lugar é um lugar calmo, é um lugar bom para estar, é um lugar que eu posso descansar a minha cabeça. Eu falei, tudo bem, graças a Deus por isso. Porque ele ia lá para descansar a cabeça. Talvez a tua realidade seja de alguém que não gosta nem de estar entrando em um cemitério, nem presenciando um sepulcro. Mas nós vemos a realidade desse homem aqui, desse gadareno, de um homem que morava no sepulcro. Gente, que coisa terrível. Vejam vocês a história desse homem. O evangelho de Mateus, Marcos e Lucas nos detalha que ele vivia nu. Ou seja, esse homem vivia no sepulcro e ele vivia pelado, ali no meio do sepulcro. Mas além de viver pelado no meio do sepulcro, ele era um homem que tinha uma ferocidade muito grande. Ele era um homem violento. Ele tinha uma força tão grande que as pessoas tentavam prendê-lo com cadeias, e ele, com aquela força que aqueles demônios proporcionavam a ele, ele quebrava as cadeias. Alguns textos dizem que ele fazia cadeias em pedaços e grilhões em migalhas, e ninguém conseguia domar aquele homem. Tamanho ação de demônios na vida dele. Além disso, o endemoniado gadareno, ele vivia de noite andando pelos sepulcros, pelos montes, gritando e se ferindo com lascas de pedras. Essa era a realidade desse homem. Se você puder parar agora e fechar os teus olhos e fazer uma imagem desse homem, como você veria esse homem? Um homem pelado, todo machucado, talvez sangrando, com o cabelo grande, com a barba grande. As pessoas ficavam com medo dele, porque ele era ameaçador. Tanto o aspecto físico daquele homem era ameaçador, quanto a ação dele com relação às pessoas. Ele causava males a si mesmo, e ele causava males aos outros também. Eu imagino que quando viam o endemoniado gadareno vindo, todo mundo saía correndo. Por quê? Porque aquele homem, ele impunha medo com aqueles demônios que estavam sobre a vida dele. Ele trazia transtorno à ordem social, porque aonde aquele homem estava, ninguém queria estar. O ambiente ficava vazio, tudo por causa de quê, sabe? Por causa de espíritos malignos. Por causa desses espíritos malignos. Aquele homem que um dia teve família, que um dia com certeza teve amigos, que um dia teve uma história. Tudo isso, por causa daquela possessão demoníaca, foi arrancada desse homem, foi tirada desse homem. E eu quero abrir um parêntese para dizer para você o seguinte: reino espiritual é algo real. Abra os teus olhos, meu irmão. Bata no ombro do teu irmão e diga assim: ó, reino espiritual é algo real. Nós vivemos numa dimensão tão terrena, tão material, que muitas vezes nós fugimos dessa realidade, Ângelo. A gente acha que as coisas não existem mais, e muitas vezes nós ficamos
fixados numa imagem de que a pessoa que está possessa de demônio, ela tem que estar com o olho torto, ela tem que estar muitas vezes falando palavras com uma voz rouca, ela tem que estar com a mão toda rouca, mão toda torta. Eu quero dizer para vocês, existem muitas pessoas possessas de demônios que estão com gravata de banho tomado e que estão sendo guiadas e totalmente direcionadas por espíritos malignos, às vezes na tua rua, às vezes perto de você, e você ainda não se deu conta disso. Quando nós olhamos a realidade de Judas Iscariotes, nós vemos Judas Iscariotes como homem que estava sendo completamente conduzido por Satanás ali, assentado à mesa com Jesus, mas daqui a pouco ele se levanta, e Jesus, já sabendo o que ele ia fazer, Jesus fala: pode ir fazer o que você tem para fazer. Quem estava guiando ele ali? Nós muitas vezes temos uma visão muito fantasiosa de pessoas possessas por espíritos malignos, mas eu quero dizer para você, existem muitas pessoas talvez ao teu redor, talvez até no governo desta nação, talvez até em lugares de autoridade, em faculdades, talvez em instituições. Eu quero dizer que muitas vezes tem espíritos malignos em suas vidas, e muitas vezes nós não nos damos conta disso. Você entende isso? Diga assim: Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Nós vemos Satanás agindo na vida e na história desse homem. Isso não é história de carochinha não, queridos. Isso é uma realidade espiritual. Essa história do endemoniado gadareno, ela nos traz uma realidade espiritual para que eu e você possamos estar atentos e fazer do nosso corpo templo do Espírito Santo, fazer da nossa vida morada de Deus, e não dar brechas para o diabo. Sabe por quê? Porque é isso que ele quer, e aonde há brecha ele entra, e aonde ele entra ele se estabelece. Sabe por quê? O inimigo da nossa alma, ele quer um lugar para estar, ele quer um lugar para estabelecer a sua morada, um lugar para estar, e um lugar que brecha for dada, ele vai estabelecer, ele vai se estabelecer. Mas diga aí para o teu irmão, diga assim: olha, na minha vida não, em nome de Jesus. Não, na minha vida não. Nós vemos que a sociedade já havia desistido dele, a família já havia desistido dele, os amigos já haviam desistido dele. O que a sociedade poderia fazer por ele? Eu quero dizer para vocês, queridos, que tem situações, tem programas na sociedade que são de grande importância para a comunidade, para as pessoas, mas eu quero dizer para você que existem situações que programas, sejam eles de reabilitação, seja quais forem os programas, embora sejam importantes e seja obrigatoriedade do nosso governo oferecer esses tipos de serviço, tem momentos que esses serviços não resolvem o problema do ser humano. O único que pode verdadeiramente resolver o problema de forma completa do ser humano é o Senhor Jesus. Você entende isso? Diga glória a Deus. Diga assim: só Jesus. Exatamente isso. Satanás, ele fez aquilo que é a obra dele. Ele queria possuir, ele queria dominar aquele homem, e foi o que ele fez. E eu volto com a pergunta para vocês: quanto vale uma vida para Jesus? Vidas importam para Jesus. A palavra de Deus lá em Lucas capítulo 19, versículo 10 diz: porque o Filho do Homem veio para quê, gente? Para buscar e salvar a todo aquele que se havia perdido. E foi exatamente isso que Jesus fez com o endemoniado de Gadara. Foi exatamente isso que Jesus fez na vida do endemoniado gadareno. Quando ele chega em Gadara, quando ele vê Jesus de longe, a Bíblia diz que ele vai
e se aproxima de Jesus. Sabe por que ele se aproxima de Jesus, queridos? Não é porque aqueles demônios queriam sair daquele corpo, não. Não era por isso, não. Sabe por quê? Porque a presença de Jesus, diga comigo, a presença de Jesus tem o poder de atrair. A presença de Jesus, ela tem o poder de atrair, e ela atraiu o gadareno até Jesus. A presença de Jesus, ela muda o ambiente espiritual. Quando Jesus chega e diga ali em Gadara, eu quero dizer para vocês que as coisas no reino espiritual, elas começaram a se mexer. Eu tenho certeza disso. Aquele território que é um território em que os demônios imperavam, em que os demônios, eles mantinham ali o domínio. Quando Jesus sai do barco e coloca o pé em Gadara, as coisas começam a mudar. Eu quero dizer para você, convide Jesus para entrar na tua família, convide Jesus para entrar no teu lar, convide Jesus para entrar nessa crise que você está vivendo, convide Jesus para entrar na tua realidade. Porque a presença dele mexe com as situações. A presença dele mexe com o ambiente. Aqueles demônios que prendiam aquele homem, agora eles são atraídos pela presença de Jesus. E eles se achegam. Aquele homem que tinha uma legião de demônios, ele se achega a Jesus. Oh, que lindo, amados, quando nós vemos o poder de Jesus manifesto. O Jesus que subjugou a fúria do mar, agora é o Jesus que subjuga a fúria daqueles demônios para libertar aquele endemoniado gadareno. O mesmo Jesus que declara: mar, acalma-te, é o Jesus que entra na vida daquele gadareno e ele expulsa e ele lança fora aqueles demônios. Você entende isso? Diga glória a Deus. Graças a Deus. O que precisa ser subjugado aí na tua vida, na tua realidade de vida? Glória a Deus. Jesus, ele veio para desfazer as obras do diabo. Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. E quando Jesus se manifesta ali em Gadara, e aquele gadareno o vê de longe, nós poderíamos pensar, ele vai sair correndo. Nós poderíamos pensar, ele não vai nem querer ficar perto. Mas a Bíblia diz que aquele endemoniado gadareno, ele se aproxima de Jesus e ele se prostra diante de Jesus. Sabe por quê? Porque diante de Jesus, os demônios se submetem, o inferno se submete, toda a investida maligna tem que se colocar diante de Jesus. Existem outras traduções que dizem que ele correu, que aquele endemoniado, ele correu e adorou ao Senhor Jesus. Ele corre e adora ao Senhor Jesus. Lá em Tiago capítulo 2, versículo 19, diz que até os demônios, eles creem e estremecem quando eles veem Jesus, quando eles têm contato com Jesus. Eles creem e estremecem. Mas eu quero dizer para você que essa crença, que esse acreditar que os demônios manifestam, não é suficiente. Isso não traz salvação para os demônios. Isso não muda a realidade deles, pelo fato deles crerem, porque essas crenças que os demônios têm a respeito de Jesus, é simplesmente um reconhecimento do poder e da autoridade que Jesus tem. E Jesus tem mesmo poder e autoridade, e eles sabem quem é Jesus. Eles sabem a autoridade que Jesus tem.
E quando eles estão diante de Jesus, ele tem que se prostrar dizendo: Ele é maior, não adianta. Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é suficiente, Ele é maior que todas as coisas. Porque Jesus é maior. Será que você tem medo de demônios? Será que você está com medo de trabalho feito? Será que você tem medo de um monte de coisa? Eu quero dizer, querido, não tenha medo não. O Jesus que você serve, Ele é maior de que todos os demônios, de que todo o inferno, de que todas as hostes, de que tudo. Ele é maior. Aleluia! Vamos aplaudir mesmo, porque Ele é digno. Ele é grande. E aqueles demônios, aquela legião, se rende diante do Senhor, se ajoelha e tem que adorar. Tem que adorar o Senhor. Tem que crer que Ele é grande mesmo, que Ele é poderoso mesmo. Mas isso não muda a realidade dos demônios. Não basta você crer. Diga para o teu irmão: não basta você crer. Você fala: eu creio em Deus, eu creio. Tem muita gente que fala: eu creio que você entrou aqui como alguém que crê. Que bom que você crê, mas eu quero dizer para você que isso não é o suficiente. Não é necessário somente crer, é necessário você obedecer. Porque os demônios, eles creem, estremecem, mas eles não obedecem. E muitas vezes nós olhamos e vivemos realidades iguais. Por quê? Porque nós cremos e reconhecemos realmente o poder de Deus é grandioso. Ele é maior. Ele é Deus. Estremecemos, mas não obedecemos. É necessário você crer, obedecer e servir a esse Deus. Diga comigo: crer, obedecer e servir. Diga: crer, obedecer, mais uma vez, e servir. Diga: crer, obedecer e servir. Aleluia! Glória a Deus! A ação daquele homem, daquele endemoniado gadareno, a ação daqueles espíritos, porque muitas pessoas dizem: não foi o endemoniado, foram os espíritos que estavam nele. Ok, foram os espíritos, mas o que eu quero falar para você é que muitas vezes essa atitude daqueles espíritos, daqueles demônios, nos confrontam alguns seres humanos que hoje muitas vezes não respeitam a presença de Deus, não reconhecem a presença de Deus, que desprezam a presença de Deus. Eu quero dizer, aonde a presença de Deus está, Ele tem que ser adorado, queridos. Ele tem que ser engrandecido. Ele tem que ser exaltado. Quantas vezes a ação desses demônios nos confrontam, porque nós, muitas vezes, que estamos na casa de Deus, estamos aqui, sabemos que devemos adorá-lo, mas você pode dizer: mas Jesus não está aqui, Jesus em carne e osso não está aqui. Não, Ele não está mais, e nem estará, nunca mais, em carne e osso, como veio na sua primeira vinda. Mas eu quero dizer a você, que você entende que a presença de Deus, que a presença de Jesus, é simplesmente o único motivo, mesmo que você não esteja vendo, para que você o adore. Simplesmente por nos reunirmos aqui e começarmos a cantar, é necessário que você venha lembrar da grandeza desse Jesus, do que Ele é, do que Ele representa para você, e adorá-lo, porque Ele reconhecidamente é digno de toda adoração. Não está em carne, não, mas a presença dEle. Ele é o Deus que você serve, e quando você vem para cultuar, você não tem que fazer nenhuma outra coisa a não ser adorá-lo. Pode não ter nenhum músico aqui, pode não ter nenhum ministro aqui, mas se é proposto, vamos adorar,
Você tem que se render a Ele e falar: eu te adoro, porque Tu és digno, porque Tu és reconhecidamente o grande Rei, o grande Deus, o Senhor. Oh, Tu és tudo para mim, Jesus. Os demônios ali, aquela legião no corpo daquele endemoniado, quando eles veem Jesus, rapidamente, Ele é Jesus, poder Ele tem. Mas eu quero dizer, Jesus quer mais do que crença, porque talvez você não seja, não tenha alcançado a condição de um verdadeiro adorador, porque você vive de crenças, e o Senhor não quer que você viva mais de crenças. O Senhor quer que você viva com Ele de relacionamento, e o verdadeiro adorador é aquele que vive de relacionamento, é aquele que se relacione com aquele que Ele é, com aquele que adora, é aquele que conhece aquele que adora. Aleluia, aleluia, glória a Deus. A mulher samaritana, ela não sabia a quem ela adorava. Ela adorava, mas ela não sabia a quem ela adorava. Mas eu quero dizer para você que o Senhor Jesus, Ele quer te levar a esse nível de uma adoração verdadeira, não de crença, simplesmente de respeito pelo que Jesus é, mas por viver uma vida de obediência, de amor e de relacionamento com Jesus. Mas o que Jesus Ele fez pelo endemoniado gadareno? O que Jesus fez pela vida desse homem? A Bíblia diz que quando esse homem ele tem um encontro com Jesus, aqueles demônios que estavam na vida dele durante tantos anos, aqueles demônios que mantinham aquele homem escravizado, preso, dominado, aqueles demônios, eles são lançados para longe, eles vão embora. E Jesus devolve a vida desse homem. Primeiro, Jesus devolve a esse homem a dignidade. Sabe por quê? Esse homem havia perdido totalmente a dignidade humana. Quando nós lemos o texto bíblico de Marcos, nós vemos o endemoniado gadareno completamente diferente, assentado aos pés de Jesus. Se você ler o texto, você vai ver que o endemoniado gadareno era um homem que vivia gritando, vivia agitado. Ele não era um homem que vivia sem paz, sem sossego, sem tranquilidade. Mas quando ele tem encontro com Jesus, Jesus traz serenidade à vida daquele homem. Um homem que vivia correndo nos sepulcros, se retalhando, acabando com a própria vida, gritando de um lado para o outro, atormentado. Imagina, queridos irmãos, uma legião de demônios dentro da vida de um homem, fazendo pressão dentro dele, trazendo perturbação dentro dele, como esse homem vivia perturbado. Mas a partir do momento que ele tem o encontro com Jesus, aquela agitação vai embora, e Jesus traz uma serenidade tão grande à vida do endemoniado gadareno, que ele consegue se assentar. Ele consegue, queridos, se assentar para ouvir Jesus. Ele consegue se assentar perto de Jesus para extrair de Jesus aquilo que Jesus tinha para ele. Um homem que não conseguia ficar parado. Jesus restaura a vida do endemoniado gadareno. E eu quero dizer, Jesus quer fazer isso contigo nessa noite. Eu não sei o que você tem perdido, eu não sei quais têm sido as tuas perdas nesse tempo, mas eu quero dizer a você que Jesus, Ele quer restaurar a tua dignidade. Talvez você andasse por aí, as pessoas andassem apontando para você, dizendo: olha lá, olha ele lá, olha ela lá, olha lá como é que era.
Aí você pode dizer, não, Jesus entrou na minha vida, e quando Jesus entrou, a minha dignidade foi restaurada, eu não sou mais a mesma pessoa, não. Hoje eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. O que Jesus mais fez pelo endemoniado gadareno? Antes, aquele homem, ele andava nu, ele andava exposto, mas o texto bíblico me diz que agora ele está vestido. Aquele homem, ele passa a ter respeito próprio. Entende isso, queridos? Aquele homem passa a ter respeito próprio. Antes ele não tinha respeito próprio. Porque uma pessoa que anda nua pela rua, por todos os lugares, ela tem alguma dificuldade, ela tem algum problema. Se não é espiritual, é psicológico. Mas tem algum problema. Aquele homem agora ele está vestido. Aquele homem agora não vive se expondo. Aquele homem agora, ele era um homem que tem uma consideração por si mesmo. Olha o que Jesus ele faz na vida do ser humano, queridos. Um homem que vivia completamente largado, perdido, causando escândalo pelos lugares dos quais ele passava. Quando olhavam para ele, com certeza deviam rir dele, deviam caçoar daquele homem endemoniado, deviam rir da nudez dele, deviam rir da forma com que ele andava, como ele vivia. Mas quando Jesus entra na vida dele, Jesus transforma esse homem de dentro para fora. E aquela libertação que Jesus realiza na vida daquele endemoniado, eu quero dizer para você que traz à luz uma nova visão, traz à luz uma nova expectativa de vida, traz uma visão renovada de quem ele era. Ele começa a entender a sua identidade, meus amados irmãos. Quando Jesus entra na tua vida, ele mostra para você quem você é nele. Porque eu não sei qual a visão que você tem a teu respeito. E talvez você tenha uma visão torta, ou talvez seja uma visão real a teu respeito, de coisas muito ruins que você fez, ou de que você é. Mas eu quero dizer para você que quando Jesus entra na nossa vida, Ele nos dá uma nova identidade. Por isso que a palavra de Deus, ela fala de novo nascimento, sabe? Porque você nasce de novo, de uma nova semente, para viver uma nova vida. Então, foi isso que aconteceu com esse homem. Quando esse homem ele foi liberto, foi arrancado dele esses demônios, quando ele tem encontro verdadeiro com Jesus Cristo, esse homem ele consegue respirar fundo, sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E foi o que aconteceu com ele. O homem que andava nu, que andava exposto. Inclusive a nossa sociedade é uma sociedade que hoje em dia leva as pessoas a estar mais nuas possíveis. Você já viu isso? Tem gente que acha isso bonito, tem jovem que acha isso bonito, andar com shortinhos aqui em cima. Eu quero dizer, querido, quando você faz isso, você não está tendo, muitas vezes, respeito a si mesmo em algumas situações. Dependendo do tipo de nudez, de como você se mostra. A pornografia hoje está terrível. As coisas estão a cada dia pior. As mulheres são desvalorizadas. Infelizmente, não deveriam, mas são desvalorizadas. Vivemos numa sociedade que a cada dia, vidas não importam. Mas quando Jesus ele entra na vida do gadareno, ele traz uma visão totalmente renovada e transformada. O homem que não tinha juízo, esse homem ele passa a estar em perfeito juízo. Um homem que passa a entender, um homem que passa a raciocinar, um homem que passa a elaborar as coisas, o homem que passa, sabe, a partir do momento que recebe aquele poder libertador na vida dele, é um homem que passa
a ter uma compreensão de Jesus, a compreensão daquilo que Jesus fez na vida dele. Antes ele era completamente conduzido por aqueles demônios. Os demônios levavam ele para um lado, para o outro. Se o demônio queria que ele se cortasse, ele se cortava. Se aqueles demônios queriam que ele se jogasse de um determinado lugar, ele se jogava, porque ele era dominado por aqueles demônios. Mas a partir do momento que ele encontra Jesus, Jesus traz juízo, Jesus traz equilíbrio àquele homem. Ele não é aquele homem mais sem juízo. Ele era mais um homem, não é mais um homem levado pelos impulsos dos demônios na vida dele. Não, ele é alguém que consegue refletir agora. Ele é alguém que consegue pensar agora. Oh, querido, que coisa linda Jesus pode fazer. Ele era solitário. O que Jesus fez na vida do endemoniado gadareno, gente? Ele era um homem solitário. Ele vivia nos sepulcros, vivia nas cavernas. Mas Jesus entra na vida dele e muda o endereço dele. Qual o endereço dele? Morador do sepulcro, morador das cavernas. Aí Jesus, ele tira esse homem do lugar de morte. Jesus tira esse homem do lugar da impureza. E Jesus leva esse homem para a sua família. Jesus dá uma casa a esse homem. Jesus restaura a família desse homem. Jesus coloca esse homem no convívio familiar de novo. Interessante, quando você lê o texto, você vê que o endemoniado gadareno, ele queria seguir Jesus. Ele queria seguir, ele queria ir atrás de Jesus. Ele seria um dos missionários, andando atrás de Jesus. Mas Jesus falou assim: não, tu não vai ser missionário andando comigo, não. Você vai ser missionário, vai começar a sua obra dentro da sua casa. E Jesus mandou que ele fosse para a sua casa, porque, sabe por quê, queridos? Ali dentro da casa dele, ali dentro daquela cidade, ali dentro daquele lugar, ali dentro de Gadara, aquele homem seria um testemunho vivo do que Jesus pode fazer na vida do ser humano, de que vidas importam para Jesus. As pessoas, quando viam ele, aquele homem que antes vivia que nem um louco andando pelos sepulcros, de repente viu ele vestido, de repente viu ele no seu juízo. As pessoas começaram a ficar com medo. O que é isso? As pessoas ficaram amedrontadas porque falaram: que mudança, que transformação houve na vida desse homem. Ele precisava ficar em Gadara, sabe por quê? Em Gadara ele seria o primeiro missionário que Jesus deixaria ali em Gadara, para mostrar para todo mundo: para Jesus vidas importam. Jesus transforma vidas, Jesus liberta vidas. Eu quero dizer para você, eu quero abrir os teus olhos. Não diga que não tem jeito para a pessoa que está dentro da tua casa. Não diga que não tem salvação. Não diga que a pessoa está condenada. Não diga que não tem nenhuma forma de mudança para a vida de alguém. Sabe por quê? Com Jesus sempre há expectativa de mudanças. Sempre há chances de transformações. Sabe por quê? O olhar de Jesus está sobre você, sobre mim, sobre vidas. E vidas para Jesus importam. E eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Eu não sei qual a tua condição. Mas eu quero dizer que Jesus, ele olha para você e diz que os olhos dele estão atentos a você nessa noite. E que ele quer te resgatar. E se você entrou aqui na condição de alguém que sente que talvez a sua vida não tenha grande importância, de que você é alguém que está sendo escravizado por alguma coisa, você talvez esteja debaixo de alguma opressão, algum tipo de opressão, eu quero dizer a você que o Senhor Jesus é aquele Deus que quer se manifestar à tua vida nessa noite, como aquele que é o libertador da sua vida. E eu quero pedir a você que fique de pé nessa hora, e nós vamos louvar o nome do Senhor. Nós vamos engrandecê-lo nesta hora. Nós vamos declarar, sabe, o poder do nosso Deus. Porque todo o poder foi entregue nas mãos do Senhor. Toda a autoridade foi entregue nas mãos dele. Ele é poderoso. Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Não há cadeia que ele não possa quebrar nessa noite. Não há algema que ele não possa despedaçar nessa noite. Não há grilhão
que ele não possa quebrar nessa noite, o Senhor está aqui. E Ele está aqui por causa de você. Erga a tua mão ao céu, meu irmão. Entregue a tua vida a Ele. Comece a orar nesse momento. Apresente a tua vida ao Senhor. Diga para o Senhor mesmo: Senhor, eu sou morada. Eu sou a tua habitação. Eu sou morada do Senhor. Reina em minha vida. Que o teu reinado seja um reinado eterno em minha vida. Tu tens lugar, tu tens primazia em minha vida, Senhor. Eu sou teu. Renda a tua vida a Ele, meu irmão. Entregue a tua vida ao Senhor. Entregue o teu coração. Aleluia, glória, glória, glória a Deus. Glória a Jesus. Santo é o teu nome, Senhor. E a oportunidade está aberta para você que quer entregar a tua vida a Jesus. Nós vamos louvar o nome do Senhor. Enquanto nós estivermos louvando, você estará vindo aqui à frente para receber. Você que ainda não recebeu Jesus como Salvador, você que ainda não fez nova aliança, você que está aqui nesta noite precisa renovar a tua aliança com o Senhor. Eu quero te convidar nesta noite para você renovar essa aliança com Ele, para você se achegar a Ele, em nome de Jesus. Melhor do que o vinho, o seu amor. Tão amável és, perfume derramado é o teu nome. O Senhor te chama nesta noite. Ele te chama para uma entrega verdadeira. Cadê você? A vida que importa para Jesus é você. E cadê você? Ele te chama nesta hora para você entregar o seu coração a Ele, para você renovar a tua aliança, para você renovar o teu pacto com Ele. É o teu amor, Jesus. Declare esse nome. Não há nome mais maravilhoso, não há nome mais poderoso do que o nome de Jesus. Não há nome mais lindo. Esse nome fez diferença. Esse nome faz toda a diferença na minha vida e na tua vida. Se não fosse Jesus, o que seria de nós? Tua beleza é incomparável, tesouro desejável, tua comunhão, tua presença é fogo que consome, mais forte do que a morte, é o seu amor. Declare esse nome. Eu quero estar contigo. Eu quero estar contigo. Amado da minha alma, tua noiva chama, vem. Eu quero estar contigo, amado da minha alma, tua noiva chama, vem. Eu quero estar contigo, amado da minha alma.
endemoniado gadareno ele fosse dar o testemunho dele, sabe o que ele diria? Um dia eu estava perdido. Ninguém me dava nenhum valor. Eu estava condenado pela sociedade, abandonado pela minha família, abandonado pelos meus amigos. Me lançaram à própria sorte. Eu não tinha mais valor. Mas um dia, Jesus, Ele me alcançou. Um dia Jesus veio ao meu encontro. Um dia Jesus atravessou o mar da Galileia, passou por uma tempestade e pisou aqui em Gadara. E quando Ele pisou em Gadara, a minha vida nunca mais foi a mesma, porque vida para Jesus importa. E o amor dele me alcançou, e o amor dele me transformou, e o amor dele me restaurou. Hoje ele testemunharia assim. Hoje eu creio, eu obedeço a Jesus, e eu sirvo a Jesus, e eu conto o que Jesus fez por mim. Por onde eu passo, todo mundo me reconhece como aquele homem que um dia esteve preso, mas que hoje é livre. Mas que hoje é livre. Mas que hoje é livre por Jesus. Você que é livre, erga a tua mão ao céu e agradeça ao Senhor. E aqui está uma vida que reconhece a sua necessidade, que reconhece que precisa de Jesus, que reconhece que Jesus, Ele é aquele que pode intervir, entrar e mudar a história. E Jesus é esse. Você está fazendo uma nova aliança ou pela primeira vez está recebendo Jesus? Nova aliança? Glória a Deus. E nós vamos fazer uma oração. Eu convido você, meu amor, a fazer uma oração junto comigo, repetindo as palavras que eu direi. Essa é uma oração em que você vai confessar Jesus como seu Salvador. Diga comigo: Senhor Jesus, eu retorno para Ti. Faço contigo uma nova aliança, reconhecendo que não posso ficar distante. Tu és o meu Salvador, Tu és o Senhor da minha vida. Me receba, porque me entrego com todo o meu coração a Ti, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A igreja vai orar, vai erguer a sua mão, ministrando a bênção, ministrando o sustento, a fortaleza, ministrando o milagre de Deus na vida dela hoje. Você crê que Deus pode entrar lá no teu lar hoje? De que Deus pode mudar a história da tua família hoje? De que as lágrimas que você está chorando por aquela pessoa que está ocasionando aquela circunstância que está te oprimindo, que Jesus, Ele pode acalmar aquela tempestade lá dentro do teu lar, pode tocar lá naquela vida agora. Você crê nisso? Vamos orar, igreja. O mesmo Jesus que acalmou a tempestade com os discípulos quando eles atravessavam o mar, o mesmo Jesus que acalmou aquela tempestade interior daqueles demônios, que arrancou o domínio daqueles demônios, daquele homem endemoniado, é o mesmo Jesus que pode ir lá dentro da casa dela agora e acalmar aquela tempestade lá dentro daquele lar.
Erga a tua mão agora em direção a essa filha que está aqui. Pai, nesse momento nós declaramos, primeiramente, a tua filha firmada em ti, porque sabemos que todas as bênçãos estão em tuas mãos, estão em ti, Senhor. E quando nós nos aproximamos de ti, nós somos alcançados pelas tuas bênçãos, Senhor. E eu te peço nesse momento também, que o Senhor vá de encontro àquela família, que o Senhor entre dentro daquele lar agora. Pai, acalma a tempestade lá dentro daquele lar. Olha aquela tempestade, olha as ondas ali daquele lar, Senhor. Eu te peço nesse momento, move a tua mão em direção àquele lugar ali. Arranca aquilo que está sendo destruição ali dentro daquele lar. Tu sabe o que está acontecendo ali. Tu sabe, tu está vendo aquele contexto, ó Deus. Tu pode mudar essa história. E eu quero declarar essa moça voltando aqui como alguém firmada em ti, mas voltando também para contar aquilo que o Senhor realizou lá dentro da casa dela hoje. Eu creio no teu agir e eu profetizo, Senhor, não na minha palavra, não naquilo que eu posso, mas naquilo que o Senhor pode, porque eu te oro e eu declaro e eu profetizo em nome de Jesus. Não é no meu nome, mas é no nome daquele que tudo pode, Pai. Entra e coloca tudo aquilo que está fora do lugar, no lugar. É o que eu te peço e já te agradeço. Em o nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Deus te abençoe, minha linda. Ela será direcionada à central de consolidação, quando estará conduzida a uma célula. Será sendo direcionada. Olha que lindo que foi preparado para você. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Vamos tomar assento, vamos ofertar ao Senhor.